Sabe aquele frio na barriga que dá antes de uma apresentação importante? Ou aquele nó no estômago quando o estresse aperta? Pois é, isso não é só imaginação, não. É um fenômeno biológico super real, uma conversa muito intensa entre a nossa mente e o nosso sistema digestivo. Hoje a gente vai desvendar essa conexão. A nossa jornada vai ser a seguinte: vamos começar entendendo esse cérebro que temos no intestino, depois a ponte que liga mente e intestino, a ação da cannabis na inflamação, como ela regula o ritmo digestivo, vamos mergulhar no nosso ecossistema interno e, por fim, chegar a uma nova visão de saúde. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta central é essa aqui. Como é que um sentimento, uma emoção como o estresse, pode causar um problema físico tão real, tão palpável? A resposta, olha, está numa rede de comunicação dentro do nosso corpo que é incrivelmente sofisticada. Para começar, a gente precisa entender que o intestino é muito, mas muito mais do que um simples tubo que processa a comida. Ele tem, acredite, uma inteligência própria. A expressão sentimento visceral é literal. O intestino abriga cerca de 500 milhões de neurônios. É uma rede tão gigantesca que ela é chamada de segundo cérebro. E o que é mais fascinante nisso tudo é que esse segundo cérebro tem o seu próprio sistema endocannabinoide, o famoso SEC. Pensa no SEC como o grande maestro do corpo, sabe? Um sistema de comunicação entre as células que ajuda a manter o equilíbrio em quase tudo no nosso organismo. Bom, agora que a gente já sabe que existem dois cérebros, como é que eles conversam? Existe uma ponte que conecta os dois, permitindo uma comunicação constante, praticamente imediata. E essa ponte é o eixo intestino-cérebro. É como se fosse uma super rodovia de informações bioquímicas ligando os centros emocionais e cognitivos do cérebro com as funções lá do intestino. O que acontece na cabeça afeta o intestino e o que acontece no intestino afeta a cabeça. É uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma. E aqui está o ponto-chave. Quando o cérebro percebe o estresse, ele ativa o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que é o nosso sistema central de resposta ao estresse. Para contrabalancear isso, o sistema endocannabinoide entra em cena para modular essa resposta, tentando nos acalmar. O problema é que, com o estresse crônico, o SEC fica sobrecarregado, e o resultado? A comunicação falha e aqueles sinais de estresse acabam se transformando em inflamação física de verdade na parede do intestino. Então, se o estresse acende o fogo da inflamação, como é que a gente apaga isso? É exatamente aqui que os fitocannabinoides, os compostos da planta cannabis, entram em cena como se fossem verdadeiros bombeiros. E aqui a gente vê a especialização desses compostos. O CBD, ou canabidiol, é super conhecido pela sua ação anti-inflamatória no corpo todo. Mas olha que interessante, o CBG, o canabigerol, que é outro canabinoide importante, mostra uma ação anti-inflamatória potente e mais focada no intestino. Isso faz dele uma promessa enorme para doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, ajudando a acalmar a mucosa intestinal. Além da inflamação, o estresse também bagunça todo o ritmo do nosso intestino, causando aquele caos que é a síndrome do intestino irritável. Vamos ver agora como os canabinoides podem atuar como verdadeiros controladores de tráfego. E isso aqui é brilhante, porque ilustra como diferentes canabinoides podem se complementar. Para a síndrome do intestino irritável com constipação, doses baixinhas de THC, o tetrahidrocannabinol, podem ajudar a relaxar os músculos e aliviar as cólicas. Já para a síndrome com diarreia, que muitas vezes está ligada à ansiedade, o CBD entra para ajudar a modular essa resposta nervosa. Eles basicamente restauram a ordem. Mas tratar o sintoma é só o começo. A causa raiz pode estar num ecossistema bem mais profundo. Isso nos leva a uma nova fronteira da ciência. Pesquisas bem recentes, lideradas pelo professor Vincenzo de Março, revelaram uma camada de complexidade ainda mais profunda, mudando tudo o que a gente achava que sabia. Esse conceito nos leva para muito além do sistema endocannabinoide que a gente já conhecia. O professor de Marzo propõe o endocannabinoidoma. Pensa assim, se o SEC era o conjunto principal de músicos de uma orquestra, o endocannabinoidoma é a orquestra inteira, com músicos convidados e todos os instrumentos. É uma rede muito, muito maior de moléculas e receptores que trabalham juntos, se comunicando de forma bem mais ampla. E é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Essa orquestra não inclui só as nossas células, ela envolve diretamente os trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino, a nossa microbiota.
Esse diagrama mostra que o que a gente come alimenta certas bactérias, que por sua vez produzem compostos que conversam com o nosso sistema endocannabinoide, influenciando o nosso humor, a inflamação e a saúde como um todo. Então, a grande sacada da pesquisa do Di Marzo é esta: é um circuito de mão dupla. O nosso sistema endocannabinoide influencia quais bactérias vão prosperar no nosso intestino e, em troca, essas bactérias produzem substâncias que regulam o nosso sistema. É uma simbiose. Um desequilíbrio na microbiota, o que a gente chama de disbiose, pode desregular o endocannabinoide e vice-versa. Isso conecta diretamente o que a gente come à forma como o nosso corpo se regula. Agora, vamos conectar todos esses pontos e entender como essa nova compreensão transforma totalmente a nossa abordagem à saúde, tanto digestiva quanto mental. A saúde digestiva, portanto, é um sistema totalmente integrado. Não dá mais para olhar só para a dieta ou só para o estresse. A gente precisa olhar para a qualidade dessa conversa entre a mente, o intestino e os nossos aliados microbianos. Intervenções como a cannabis medicinal funcionam não só como um analgésico ou um anti-inflamatório, mas como moduladores de toda essa rede complexa de comunicação. Isso nos deixa com uma reflexão final. E se a chave para a nossa saúde geral não estiver numa pílula mágica, mas sim em entender e nutrir essa comunicação ancestral entre nossos dois cérebros e o ecossistema que vive dentro de nós? A ciência está só começando a decifrar essa linguagem.